Nós convivemos hoje com a violência todos os dias, tanto nos acontecimentos locais quanto nas notícias internacionais. Isso nos bombardeia tanto e algumas vezes de uma maneira tão agressiva, tão forte, que às vezes eu tenho a sensação que a gente sucumbiu já a um sentimento de inevitabilidade da violência. Ela está aí, vamos conviver com ela, é inevitável. E a gente está sempre lidando com essa realidade no nosso dia a dia. Que é no nosso bairro, quando há uma onda de assaltos. Eu moro num bairro que é famoso pela insegurança. A gente lida com as consequências dessa realidade, mas a gente pouco se aprofunda nas causas da violência. Eu penso. A gente fala sobre isso, a gente tem a nossa opinião, a gente reflete, mas eu gostaria de propor que a gente fosse um pouco mais fundo, porque como cristãos, como seguidores de Jesus, nós temos que, em primeiro lugar, ouvir o que Deus tem a dizer sobre a violência. Ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. E é a Bíblia que precisa falar. Quando a gente abre as Escrituras, e você pode abrir comigo em Gênesis, no capítulo 4, a gente percebe que já na segunda geração da humanidade a violência está presente. E eu vou ler. Gênesis 4, a partir do versículo 3. Passado algum tempo, 4, versículo 3, Gênesis. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Senhor, abre nossa mente, nosso coração para a sua palavra. Jesus disse que se a nossa justiça não for muito superior à dos escribas e fariseus, ou seja, a letra da lei, aquilo que os nossos olhos enxergam, aquilo que a nossa mente humana pode captar, se ela não exceder em muito esse tipo de justiça, algo está profundamente errado. Nós não fazemos parte do teu reino. Portanto, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente. Nos dê entendimento acerca do momento em que vivemos, dos dias que vivemos, das circunstâncias da situação que vivemos aqui na terra, enquanto peregrinamos aqui. Ajuda-nos, ó Pai, a entender, e que esse entendimento da Tua Palavra, iluminado pelo Teu Espírito Santo, nos leve a agir. Essa é a nossa oração nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. O primeiro ato de violência aconteceu já na segunda geração da humanidade. Caim tem inveja do irmão,
ele fica furioso quando percebe que Deus aceita a oferta, Abel e a sua oferta, e não a dele. Deus vai ao encontro dele, tem uma conversa séria, faz uma advertência, dizendo: você não precisa ceder a esse sentimento, a essa fúria, a essa inveja. Você não precisa. Está na sua mão controlar esse seu sentimento, essa sua ira, essa sua raiva. Mas ele não ouve a advertência de Deus, ele mata o irmão e depois, novamente, Deus tem um encontro com ele e ele rejeita responsabilidade pelo que fez. É realmente quando a gente lê esse texto que acabamos de ler, a gente se depara com uma realidade impressionante. A inveja leva à ira, à raiva. E esse pecado, ele é predatório. Na expressão do texto, o pecado jaz à porta, na versão anterior, ele está lá. É como se fosse uma cobra, um animal selvagem, na porta da sua casa, deitado no tapete, esperando você abrir a porta para avançar sobre a sua vida. É exatamente esse o verbo que é usado ali no hebraico. Esse pecado é predatório, ele está lá esperando o momento para agarrar o nosso coração. É terrível. A inveja que leva a essa ira é terrível. E Caim estava lá, correndo esse risco de se tornar presa desse pecado. Em outras palavras, a violência é, frequentemente, aquela culminação, o clímax de um processo que começa com ressentimento ou uma inveja que se transforma em raiva, em ira, em fúria. O que a gente pode fazer com a violência? Deus disse para Caim que ele deveria ser o senhor da sua ira, senhor daquela reação. Que ele precisava assumir responsabilidade e dependia de como ele ia lidar com aquela reação que ele estava sentindo. Em outras palavras, Deus está dizendo que ele precisava na patologia da sua alma. E ele não fez isso. E, portanto, o sangue de Abel foi derramado. E aí está a primeira lição, a primeira verdade. A violência resulta de uma patologia da alma. Ela não tem origem em armas, em exércitos, em terroristas, nem em antigos ódios étnicos ou em desigualdades sociais prevalentes. A violência está tão perto da gente, de mim e de você, quanto o nosso próprio coração. Veja o que Deus mais adiante diz. Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio, quando ele faz um pacto com Noé e seus descendentes, ele diz o seguinte, a respeito da vida. Gênesis 9, 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E essa é a segunda verdade. Que a violência é errada porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O valor e a dignidade inerente a cada vida humana é que faz da violência uma egoísta, gratuita, espontânea, que brota do coração, uma ofensa moral muito grave. Mas você vai perguntar, provavelmente, alguns de vocês já estão pensando, mas o Antigo Testamento não é um relato sangrento da história e Deus não parece tolerar a violência? É uma pergunta importantíssima, ela é colocada frequentemente por pessoas, inclusive, que querem distorcer a palavra de Deus, e
e por nós também, porque são perguntas válidas. Hoje não é o assunto em foco, mas eu só quero resumir rapidamente e lembrar, de passagem, porque nós vamos para o Novo Testamento logo, que nem tudo que acontece no Antigo Testamento tem aprovação de Deus. Não é porque está lá que Deus está dizendo que é bom, que faz certo. Então a gente tem que ler a Bíblia dessa maneira também. Parte da violência encontrada no Antigo Testamento era relacionada com a proteção, a autoproteção em face à hostilidade das nações ao redor dos povos. E também uma parte da violência tem a ver com o juízo, com o julgamento de Deus sobre as nações, inclusive sobre Israel. Você se lembra de Abacuque gritando, até quando? Violência, até quando? E Deus falou, olha, prepara, porque se está ruim vai piorar. A Babilônia vem aí, vai invadir, vai causar um estrago pior do que você está vendo. Mas eu estou fazendo isso porque vocês precisam ser disciplinados. Vocês precisam aprender a levar Deus a sério. E valorizar as bênçãos que têm sido derramadas sobre vocês, os livramentos que eu tenho dado. Jesus não é o modelo da não violência. Quando ele está diante de Pilatos, sendo inquirido, sendo arguido, Pilatos tentando enxergar qual é a acusação para mandar ele para a cruz, que era o que os judeus estavam pedindo, as autoridades judaicas. Jesus, ele pergunta, você é rei? E Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus é o modelo da não violência. Me preocupa muito quando eu entro em redes sociais de crentes e eu vejo uma linguagem de violência, uma linguagem de acusação, uma linguagem de julgamento dos outros. Uma linguagem áspera, dura. Uma linguagem bruta contra governantes, contra partidos políticos. Uma linguagem ofensiva contra pessoas individuais. Eu vejo, às vezes, coisas e figuras nas redes sociais de crentes que destilam ódio e violência. Me preocupa isso. Porque o nosso modelo é o modelo de Jesus, e o modelo de Jesus é o da não violência. Me preocupa quando a gente vai num pequeno grupo, entre uma roda de amigos, especialmente cristãos, e cristãos estão presentes, às vezes não são só cristãos, e a linguagem é uma linguagem áspera, é uma linguagem má, uma linguagem forte, é uma linguagem de ódio. Me preocupa, porque Jesus, o nosso modelo, é um modelo de não violência. E a gente leva isso. E a gente perde a oportunidade, talvez por ignorância, talvez pela carne mesmo, que é fraca. E a gente sucumbe, a gente se indigna, e de repente a gente permite que esse sentimento, que às vezes tem origem em uma observação válida, se torne um senhor das nossas emoções. E começa a ditar as nossas reações, as nossas palavras e as nossas conversas. E quando a gente se pega, a gente está igual. Respondendo violência com violência. Se não é de uma forma atirando, é com a palavra. Porque a língua é uma arma terrível. Tiago fala sobre isso. Ela destrói. E alguns de nós, infelizmente, eu me incluo entre esses, têm a capacidade de usar a língua de uma maneira elaborada, muito, muito bem organizada, mas para fins que provavelmente só vai deixar o inferno alegre. Jesus é o modelo da não violência. E se nós não resolvermos isso no nosso coração, como seguidores de Jesus Cristo, se nós entendermos que nós não estamos na terra numa cruzada, se nós não estamos aqui para combater
sangue e carne, porque foi isso que é isso que aprendemos da Bíblia. Nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra espíritos do mal. Outra coisa que a gente vê é que Jesus revelou a raiz da violência. E por que a gente é assim? Jesus falou claramente no Sermão da Montanha. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E também qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Que o que sai do homem é que torna o homem impuro. Pois é do interior. Mais adiante, nesse mesmo sermão, Marcos, que repete um pouco desse conteúdo do sermão, aquilo que sai do coração é que torna o homem puro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aqui estão as más notícias em relação à condição humana. A violência, como todo pecado, vem de dentro do coração humano. O adultério não é causado externamente porque alguém é muito bonito ou muito bonita. A avareza não é causada externamente pelo dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro. Dinheiro, não importa quanto. A inveja não é causada externamente porque você passa na porta de uma revenda Mercedes e você fica com aquele desejo, ou invejando o seu outro amigo que tem a Mercedes. Não é de fora que vem. A violência não é causada externamente por videogames ou filmes. Todos esses estímulos externos certamente afetam as pessoas. Feridas psicológicas profundas têm sim um papel e às vezes condicionam o comportamento das pessoas. E uma cultura de violência, de fato, dá permissão, como a gente está vendo hoje, de sermos violentos. A nossa cultura permite a violência, porque vivemos numa cultura de violência. Ou essa cultura de violência nos deixa insensíveis. A gente dá risada quando o cara consegue, por exemplo, como 007, matar todo mundo e ficar vivo. A gente acha o máximo, o barato. É a cultura de violência que nos deixa insensíveis ao que realmente está acontecendo. E a gente ainda paga para ver e sai desse... Que filmão! E eu não estou falando de outra pessoa, estou falando de mim. Ainda bem que a Cláudia é minha esposa, porque ela me traz para a realidade das coisas, às vezes. De vez em quando eu também dou uma dentro, né? Mas esse instinto, essa escolha para agir com violência, ela vem do coração. Vem do coração. Essa é a raiz. E ela está em cada um de nós. Outra coisa que Jesus faz é que ele nos exorta a ter coragem. Jesus disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Eu lhes disse essas coisas, despedindo-se dos discípulos, no cenáculo, ainda naquela última refeição, para que vocês tenham paz. Porque ele anunciou que ele ia para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador, vou mandar um companheiro, alguém para estar dentro vivendo em vocês, que é o Espírito Santo. Se neste mundo vocês vão ter aflições, mas não desanimem, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E porque eu venci, vocês também vencerão. Paulo fala isso de uma maneira hiperbólica, quando ele diz que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, para o discípulo de Jesus, o medo da violência, ou das consequências
da violência, onde a gente vive, na cidade, não nos condicionam a viver. A nossa vida não está condicionada pelo medo e nem pela violência. Pelo menos não deveria. E finalmente Jesus enviou-nos para dar uma resposta à violência. E essa era a bem-aventurança de domingo que vem que eu passei para hoje. Fiz uma inversão. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. John Stott falou que pacificar é uma obra divina, porque paz significa reconciliação, e Deus é o autor da paz e da reconciliação. Ele começa essa obra nos reconciliando consigo mesmo em Jesus Cristo. Agora, pois justificados, temos paz com Deus. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Nos deu, diz Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, ele nos deu a palavra da reconciliação. Somos embaixadores. A nossa mensagem é: reconciliem-se com Deus. Hoje é o dia da reconciliação. Não somente com Deus, mas a extensão dessa reconciliação vertical é que nós vivemos um processo de reconciliação conosco e com os nossos pares, com os outros seres humanos. Essa é a mensagem da reconciliação. Quando Jesus diz bem-aventurados os pacificadores, é sobre isso que ele está falando. Ele nos dá um mandato. E a gente tem essa resposta à cultura de violência. Ela é nossa. Ou deveria ser. E a pergunta é: como nós devemos responder à violência? Como? Como? Eu fico pensando que a violência está ligada de uma forma incrível à religião. Se você vê, mesmo na história, as maiores carnificinas e guerras, elas tiveram como estopim, ou até como lenha na fogueira, religião. Não estou falando de fé em Deus, em Jesus Cristo. Estou falando de religião como sistema. O mundo precisa da ação de homens e mulheres de fé e coragem, pacificadores que anunciam e vivem o Evangelho como Jesus viveu. Pessoas que não se entregam ao medo e se trancam às 7 chaves no carro, em casa, mas principalmente na alma. Os seguidores de Jesus não podem ficar passivos esperando o próximo assalto, o próximo tiro, a próxima bala perdida, a próxima notícia de uma carnificina, de uma guerra que estourou aqui, ou de um drone que matou um líder terrorista. A causa da violência é o coração sem Deus, e este só Jesus pode transformar. Como podemos responder, devemos responder à violência? Em primeiro lugar, com arrependimento e oração. Porque a violência está aqui, dentro do nosso coração. E nós temos que fazer uma análise séria diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, se nós não temos alimentado essa cultura nos nossos lares, na nossa vida, na nossa conversa, no nosso posicionamento, até mesmo, entre aspas, teológico. Nós hospedamos, eu e a Cláudia, na realidade ela chegou no último dia, mas eu tive o privilégio de hospedar em casa, faz algumas semanas, uma pessoa um homem chamado David Shank. David nasceu de pais missionários que trabalhavam aquele país que é uma confusão tremenda, que tem os piratas, como é o nome? Me deu um branco. Somália. Os pais dele eram missionários da Somália. Ele nasceu, foi para lá, pequeno, cresceu lá, era um país muçulmano. E ele teve contato com um tipo de islamismo. Mas, por causa da guerra civil, quando a coisa lá ficou feia, eles tiveram que fugir, e eles foram morar no Quênia.
E depois ele estudou, teve um período fora e tal, mas voltou como missionário e trabalhou muitos anos lá. E ele se dedicou a estudar essas relações entre muçulmanos e cristãos. Ele já escreveu inúmeros livros e ele veio principalmente para dar um curso no Seminário Servo de Cristo, a convite do Marcos Amado, e eu tive o privilégio de hospedá-lo lá em casa. E a gente, a altas horas da noite, quando ele chegava do curso, ficava conversando. Fiquei impressionado com a vida desse homem. Ele é alguém convidado para falar, ele vai para o Irã, a convite. Ele é convidado para sentar à mesa de diálogo e discussão com líderes muçulmanos do mundo. E ele é um cristão convicto, ele evangeliza, ele sabe que a Bíblia é o Corão é o Corão. Não é? Não estamos dizendo que quando a gente fala em diálogo, quando a gente fala em conversar, em aprender a ver o diferente, ter um relacionamento de paz com aquele que é diferente, nós não estamos dizendo que a gente deixa de crer no que a gente crê, que a gente rasga a Bíblia ou risca um monte de coisa. Não é isso. Mas ele tem trabalhado justamente de uma forma preventiva para cultivar uma cultura de paz no mundo. Isso tem dado a ele o privilégio, a possibilidade de conversar e de ser convidado para falar sobre a posição de cristãos junto com diálogos com muçulmanos. E promover algo que pode dar fruto no futuro, e está dando em algumas regiões, porque não é em todo lugar que você encontra o radicalismo de qualquer tipo. São bolsões, são regiões, são momentos da história. Mas eu fiquei impressionado com a vida desse homem. A humildade desse cara, a oração que ele faz. Ele me impactou. Porque alguém que tem doutorado, tem muito conhecimento, mas uma postura humilde, de aprendiz, de alguém que senta e olha um muçulmano como um ser humano digno de respeito, de amor, por quem Jesus mandou Jesus morrer na cruz, Deus mandou Jesus morrer na cruz, que merece respeito, que merece honra como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Alguém que senta e pergunta, escuta, a maneira como eu estou interpretando o que está escrito aqui, confere. Ou eu estou lendo errado esse pedaço aqui do Alcorão. E aí, fala assim, puxa vida, como às vezes aconteceu, e ele contou algumas histórias, falou, não, você está por dentro, hein? Você conhece. É isso mesmo que a gente pensa, mas às vezes não, isso não é bem assim, dessa forma. Esse tipo de diálogo. Eu estou só falando isso para ilustrar um pouco o que eu quero dizer com esse primeiro ponto aqui. Nós precisamos nos arrepender, porque nós somos herdeiros de uma cultura evangélica, bélica. Pode ver os nossos hinos dos antigos, e é tudo você pegando a arma, indo para o soldado, saindo para a batalha e tal. E eu entendo, porque foi uma época da história, né, que a gente, das guerras, tem a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, aquele período, a linguagem do mundo era guerras mundiais. Então você usava muito dessas metáforas. E a Bíblia fala que nós estamos engajados numa guerra. Então a gente tem até a Bíblia para apoiar esses hinos mais, né, que nos levam a guerrear. Mas isso hoje, o mundo é outro, a maneira do mundo agir e pensar é completamente diferente. Nós vivemos num mundo globalizado. A informação é abundante sobre todas as coisas que a gente quiser. Ela é real time. Está acontecendo e a gente fica ouvindo na hora que está acontecendo e vendo as imagens, ouvindo o som dos tiros. Portanto, nós temos que começar aí olhando para a pessoa de Jesus Cristo e nos arrepender. Nos arrepender talvez porque a gente tem cultivado uma cultura, querendo ou não, que não promove a paz. E muitas vezes ela acirra, ela aumenta a barreira de inimizade. E não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para derrubar a barreira de inimizade, qualquer que seja. Étnica, religiosa, humana, de família. É derrubar a barreira. E para isso a gente precisa saber conversar. Precisa saber ouvir.
precisa respeitar, precisa amar, precisa honrar seres humanos. Não importa qual é a religião, como é que eles têm que ser amados e respeitados, porque Deus os criou à imagem e semelhança. E essa tem que ser a nossa abordagem. Aí que a gente começa. E a oração? Oração porque só Deus pode transformar o nosso coração. Oração porque tem muita gente no mundo hoje trabalhando como pacificador. Tem pessoas arriscando a vida. Tem organizações dedicadas a isso, em lugares complicados da terra. Tem gente se doando para construir, promover a paz de Jesus. E nós vamos orar por eles, que são poucos. São poucos. São poucos os que se arriscam. São poucos os que andam num lugar onde tem bomba, onde tem perigo. São poucos os que tentam conversar com as pessoas perigosas. São poucos os que têm a coragem de deixar para trás o conforto e ir para lugares assim. Mas existe gente assim. Nós vamos orar para que Deus use essas pessoas. Eles têm coragem, foram chamados para algo que talvez a maioria de nós não vai nem imaginar uma situação como essa, da gente fazer parte. Mas nós temos que apoiar, nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que perguntar quem é que está envolvido, quem que está fazendo isso, quais organizações, que pessoas eu conheço, que missionários estão lá naqueles lugares difíceis, de confronto. Vamos orar, vamos levar isso a Deus, vamos pedir que Deus use. Vamos apoiar, vamos sustentar, vamos ouvir essas histórias, vamos acompanhar o que está acontecendo, apoiar essas iniciativas. Por isso precisamos de oração. Porque não é algo que vem automaticamente, livremente do nosso coração. Nosso coração, ele tende a nos proteger, ele tende a julgar, ele quer ficar longe daquilo que vai dar trabalho. Daquilo que vai ter um custo. E nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos terminar o culto orando. Segunda coisa que eu queria sugerir, eu já entrei um pouquinho nesse processo, nessa questão, é responder com solidariedade e colaboração. O que está acontecendo, e acontece lá em Mariana, ou aconteceu em Paris, especialmente a violência, agora falando disso, porque tem a violência passiva, né? É a bomba relógio pronta para explodir, às vezes não precisa apertar um gatilho, é uma outra maneira, né? De a gente desrespeitar o ser humano, como acontece lá em Minas Gerais, em outros lugares do Brasil e do mundo. Mas o que acontece, o que está acontecendo lá, que é meio longe daqui, ou num bairro, ou eu moro num lugar mais protegido, eu não estou tão exposto, mas o que acontece fora da nossa redoma, do nosso espaço de segurança, é nosso problema também. O que aconteceu em Paris me afeta. É o meu mundo. São seres humanos como eu. Os filhos que foram metralhados lá naquela casa de espetáculo podiam ser meus. E eu preciso aprender a sentir a dor que os pais e as famílias sentem. Em qualquer lugar. Essa solidariedade precisa existir. E uma solidariedade que gera colaboração. É interessante como quando acontece uma tragédia assim notória, há uma mobilização. Sempre há. Mas a gente sempre corre atrás do resultado, atrás do prejuízo. A solidariedade e a colaboração precisa começar a acontecer preventivamente. Por isso que hoje até foi colocado lá na Assembleia uma das nossas atividades como igreja, como povo, né, como gente da CB Moema, é o nosso envolvimento com o Instituto Muda Brasil, que trabalha ali lá no Campo Belo, perto do aeroporto, com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos apoiando, há muitos irmãos aqui, cerca de uns 15, a gente estava contando, que vão regularmente aportar, seja na área de
consultoria financeira, seja na área educacional pedagógica, treinando os instrutores que trabalham dentro dessas comunidades, seja ajudando com necessidades materiais, os espaços de convivência ou das atividades, melhorando a visibilidade, a beleza, para ser uma coisa mais alegre para a criança, para as famílias. Nós estamos envolvidos nisso. Por quê? Porque a gente não vai esperar acontecer. A gente vai antes. E a gente começa a investir antes. A gente começa a ir aonde precisa ir agora. Para que daqui a 10 anos ou 5 anos, uma dessas crianças, quem sabe, se não tivesse essa oportunidade, essa influência, essa possibilidade de crescer, de aprender, de se sentir valorizada, quem sabe o que isso ia acontecer com a vida dela. Então a colaboração e a solidariedade são passos preventivos. Eles não podem ser apenas emergenciais. E é por isso que nós estamos envolvidos no IMBRA, é por isso que nós estamos falando aí desse desafio de ajudar, de ter uma parceria com uma igreja batista lá no Líbano, perto de Beirute, fora da cidade, num lugar ali próximo, junto ao campo de refugiados, para que uma igreja que abriu as suas portas e acolheu crianças diariamente, para receber ali cuidado, atenção, alimento, cuidado na área de saúde. De uma maneira global, suas famílias estão sendo também atendidas, porque há cestas básicas. Por quê? Crentes estão demonstrando que eles se importam. E nós queremos fazer parte daquilo que está acontecendo, preventivamente, porque nós fazemos parte da solução. Nós não ficamos só de longe lendo a notícia. Lógico que não podemos fazer tudo, mas temos que fazer alguma coisa. Alguma. E não é só por causa da consciência, não. É porque é dever. Pode ser outra coisa. A gente precisa decidir e definir alguma coisa. E nós definimos, houve um processo. E Deus nos orientou e nós fizemos uma escolha nessa direção. Nós temos que responder à violência com solidariedade e colaboração. E desculpe, não quero ofender ninguém, mas se você é daquele que pensa, mas a gente tem tanto problema aqui, por que a gente vai ajudar lá? Depois a gente conversa, que é melhor. Porque se eu falar aqui, eu acho que eu vou deixar a minha emoção ir numa direção que não vai ser muito cristã. Mas eu gostaria de conversar, se você pensa assim, venha conversar. Porque há uma resposta para esse seu pensamento. Se ele é muito forte, eu digo, se você que é totalmente contrário a fazer qualquer coisa que não seja aqui, agora, nosso entorno, os nossos problemas, vamos cuidar do nosso, os outros é que cuidem do deles. Essa não é, eu creio, a mensagem, o mandato de Jesus. Jesus falou que a gente tem que fazer discípulos de todas as nações. Começando onde a gente está. Mas a nossa responsabilidade é pelo mundo. O que acontece lá é meu problema. E como discípulos de Jesus, nós temos que pensar, sentir e agir dessa maneira. Isso nos leva ao terceiro ponto, que eu já entrei nele, que eu estou sempre avançando, responsabilidade e engajamento. A pergunta é simples, nós vamos terminar. Quando Isaías viveu a experiência da perda de um rei que era uma boa influência em Israel. E provavelmente ele estava se sentindo assim, e agora, como é que vai ser? Nós não temos mais uma liderança sólida, séria. O que vai acontecer com o povo? E ele, como profeta, estava angustiado. Porque ele via o potencial da coisa piorar. Ele olhava para a situação do povo e como a gente é tão vulnerável e facilmente a gente está um dia na glória, outro dia a gente está no inferno. E ele sabe que a condição humana é essa. Então ele vai para o templo, ele vai para a presença de Deus, vai orar. Vai buscar o Senhor, ele está triste, ele está preocupado. E ele se debruça diante de Deus, ele está lá orando, e ele tem uma visão da glória de Deus.
da glória de Deus. Nós precisamos de uma visão da glória de Deus. Nós temos uma visão cada vez mais crua da terrível situação em que o nosso país e o nosso mundo se encontram. Mas nós precisamos olhar para esse Deus, Criador dos céus e da terra. Esse Deus que não está arrancando os cabelos, porque Ele é Espírito, Ele não tem cabelo. E se tivesse, não ia arrancar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos olhar para esse Deus que é imenso, poderoso, todo sabedoria, todo capaz. Um Deus de amor. De tal maneira Deus amou o mundo que mandou o seu Filho único para fazer o que ninguém podia fazer, nos reconciliar com Ele. Essa é a mensagem. Esse é o nosso Deus. Essa é a tão grande salvação. Nós não podemos viver com medo da sombra. Nós não podemos viver reféns desse medo. Nós não podemos viver reféns das circunstâncias. Nós não podemos viver sem esperança. Não, de todos os que estão vivos hoje, nós não podemos. Porque nós professamos seguir Jesus Cristo. E se Ele de fato é o nosso Senhor e Salvador, nossa atitude precisa ser diferente. E o mundo precisa de pessoas com atitude diferente. Mas lá, orando, vendo a glória de Deus, sentiu a sua pequenez, o seu pecado. Ele falou, acabou. Eu vou morrer. Eu não consigo, é muita glória para tanto pecado, tanta sujeira. E ele diz, eu e o meu povo, ele se sente parte. Ele não é o profeta viajando no ar espacial, assim, eu sou melhor do que o povão. Não, ele se coloca, nossos lábios são impuros, nós somos pecadores, eu estou lá, faço parte dessa gorja de pecadores. Essa é a linguagem dele lá, pode ler. Aí Deus manda um anjo pegar uma brasa do altar, e, de uma maneira muito forte, simbolicamente, tocar na boca de Isaías e purificá-lo, naquela visão. E ele é purificado. Porque é só Deus que faz isso. Só Deus faz isso. A maravilha do Evangelho é que a graça de Deus é maior do que todo pecado. A gente vai para o espelho, a gente vê a sujeira, mas em seguida a gente vê Jesus e é como se Deus limpasse a sujeira e falasse assim, olha, é quem você é mesmo. Mas você tem uma vantagem. Quando eu olho para o espelho da sua vida, da sua alma, eu vejo Jesus. Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. E aí, depois de resolvida essa questão do santo e do pecador, porque a gente sempre atravessa esse dilema na vida, mas não para aí. Não para aí. O Evangelho não é apenas um bilhete para o céu. O Evangelho não é apenas para resolver o problema da nossa inimizade com Deus. Ele não para aí. Aí ele ouve uma voz dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai? Quem? E Isaías entende que ele é a pessoa. Não é outro. Não é uma missão. Não é o seminarista. Não é o pastor. Não é o profeta, a profetisa. Não é aquele que faz isso, faz aquilo, que tem teologia. Não. Sou eu. Eu sou essa resposta. Eu é que preciso responder. Eu que tenho que orar, me arrepender, ser solidário, ser um colaborador, agir com responsabilidade. Eu preciso me engajar. Sou eu. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E essa resposta só é individual. Cada um de nós precisa dar. Vou terminar com essa passagem de Mateus capítulo 12. Não está aí. Citando Isaías, eis o meu servo,
Meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. E presta atenção nisso. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante. Até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Esse servo era Jesus, referindo-se a Jesus. Hoje, esse servo é o corpo de Jesus. É a igreja de Jesus. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante. Até que leve à vitória a justiça. Nosso chamado hoje é para ser pacificadores. Quando nós formos e agirmos dessa maneira, como promotores de uma cultura de paz, não só da cultura, mas mensageiros da paz. A paz é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele veio, ele é a nossa paz, ele veio, evangelizou a paz e fez a paz. Efésios capítulo 2, depois lê lá, esses 3 verbos estão ali naquele texto. Ele é a nossa paz, ele fez a paz, ele anunciou a paz. Nós recebemos o mandato de ser pacificadores, de anunciar a paz. Precisamos rejeitar essa cultura de violência, começando na nossa vida. Rejeitar, promover e continuar apoiando isso. Começa em casa, na nossa linguagem. O que a gente permite, como a gente elabora as informações que chegam, como a gente lida com as emoções e as reações emocionais que nós temos, como a gente generaliza. Jesus disse, ouvistes o que foi dito, não matarás, mas eu digo, se alguém chamar tolo, louco, já está fora. Vamos orar? Faz um balanço da sua vida, esses dias, hoje, essa semana. Volte a esse texto, esses textos. Repita para você, bem-aventurados são os pacificadores. E a promessa de Deus é porque eles serão chamados filhos de Deus. Já pensou? Se na nossa geração, em vez das pessoas nos olharem como virem e nos chamarem de evangélicos, protestantes, religiosos, intolerantes ou tolerantes, e outras coisas que eles falam que não compensa aqui eu mencionar. Já pensou se as pessoas olhando para a nossa vida e para a nossa ação, a nosso estilo de vida, eles vão nos chamar filhos de Deus? Ali estão os filhos de Deus. Ali vão os pacificadores. Ali vão aqueles que sabem respeitar o outro como um ser humano criado à sua imagem, à imagem e semelhança de Deus. Ali está aquele que não tem medo de conviver com as causas da violência e mais de atuar nessas causas. Ali está uma comunidade de filhos de Deus, envolvidos, engajados, participando, dando do seu tempo, orando, colaborando, se solidarizando. Eu louvo a Deus porque nós estamos nesse caminho. Nós começamos a fazer isso. E muitos de vocês já praticam isso, possivelmente há muito tempo. O nosso desejo é que Deus nos use na nossa geração, cidade e mundo, para a sua glória. Para que as nações possam ter esperança novamente. Esperança novamente, como Isaías profetizou. Ajuda-nos, ó Pai.
tem misericórdia de cada um de nós, pecadores. E ajuda-nos, Senhor, a trilhar o caminho do pacificador. No nome de Jesus. Amém.